Como são 20 horas do dia 19 de junho do ano de 2014, convido-os para orar conosco. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos amoráveis, dedicados da espiritualidade, com muita alegria, mais uma vez nos reunimos em torno da palavra do Evangelho. Saudosos que nos encontramos da presença, do envolvimento sacrossanto de Jesus. Rogamos, Senhor, que o nosso encontro seja abençoado, conduzido pelos legítimos valores da espiritualidade maior. Ajuda-nos para que possamos aprender e então servir melhor. Mas nós te pedimos, Senhor, face às nossas dores cruciantes, aos nossos dissabores tão importantes, as amarguras, a tristeza, o sentimento de vazio, a depressão, a ausência da alma querida, a incompreensão dos seres que caminhamos juntos. Senhor, que possamos, acima de tudo, nos vincularmos com as frequências que possam sanear, curar, balsamizar, fortalecer o nosso mundo íntimo. E saudosos que nos encontramos da presença de Jesus, que o nosso trabalho, representando a vontade que dimana do mais alto, possa trazê-lo ou criar uma ponte-luz para que nos intercambiemos com as frequências extraordinárias do amor do Rabi. E assim, nestas projeções iniciais de profundo respeito, gratidão e esperança, nós suplicamos que a paz se faça em todos que adentrarem a esse espaço. Todos aqueles que nesse momento expectantes se encontram para receber a Tua palavra. Sê conosco, Senhor, para que a paz se faça nos domínios do nosso coração. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, bondosos irmãos, boa noite para todos. Estamos aqui para mais um desafio, trabalharmos o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Como sempre fazemos, contamos com a colaboração de todos, com a ajuda, com as vibrações, e também que vocês todos possam, à medida do possível e do desejo pessoal, enviar as suas perguntas, as participações, para que nossa construção se faça em nível grupal. E assim, nós estamos solicitando a permissão para iniciar o nosso programa. Que a paz se faça. Caríssimos irmãos, com muita alegria, então, nós vamos dar continuidade ao nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação.
Nós, como já foi abordado na última semana, nós estamos de alguma forma repetindo alguns estudos que fizemos exatamente há 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, é isso mesmo, porque estamos voltando no assunto para atender a pedidos, e acima de tudo também nós tivemos algumas dificuldades no que remonta à gravação dos vídeos, e por isso, juntando a necessidade que foi apresentada daqueles que nos acompanham semanalmente e também para que a gente possa dinamizar ainda mais a divulgação desse trabalho, nós resolvemos, portanto, retornar. E na última semana nós trouxemos o assunto em torno da obra Paulo e Estevão, da importância do trabalho de Paulo no cristianismo redivivo, como aquele que se tornou o grande campeão do Evangelho, apresentado por Emmanuel. E hoje nós vamos adentrar a introdução, os prefácios do livro Paulo e Estevão, aonde Emmanuel intitulou como breve notícia. Eu peço a vocês que nos acompanhem com paciência, e aqueles que tiverem o livro Paulo e Estevão em casa ou conseguirem ver o PDF na internet, nós vamos trabalhar, portanto, a introdução do trabalho. Ok? Contando com a ajuda do nosso sempre prestimoso, carinhoso e eficiente Arnaldo Oliveira de Santa Rita. Vamos lá. Afirma assim Emmanuel: não são poucos os trabalhos que correm o mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Quanto à primeira hipótese, afirma Emmanuel, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual, acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Portanto, nesse parágrafo, Emmanuel faz um belo esclarecimento. A ideia aqui não é trabalhar mesquinhas homenagens. Pelo contrário, porque ele não necessita das homenagens. Homenagens quem necessita são os homens, a vaidade humana. Não é verdade? Agora, ele define também que eles vão trazer para a humanidade aspectos das tradições espirituais, das bibliotecas que guardam as verdadeiras histórias que nós aqui na Terra conhecemos parcialmente. No terceiro parágrafo, ele continua dizendo: nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição do homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Olha que interessante. Ele vem falar que o escopo essencial não está vinculado a rememorar paisagens sublimes dos tempos apostólicos, mas a apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel. Aí a gente pergunta, por quê? Para quê? E nós vamos aqui perceber que Emmanuel vai trazer
um livro que é um verdadeiro tratado para o trabalhador do Evangelho. E trabalhador do Evangelho, ele é, antes de tudo, fiel aos princípios que esposa. Nós estamos aqui todos juntos, parabéns, agradecemos a presença de você, ouvinte, que está abrindo mão de um feriado, talvez fazendo tantas coisas, poderia estar fazendo tantas coisas importantes, mas nós estamos aqui, como fala no linguajar do trabalhador brasileiro, né? Batendo o ponto, porque nós sabemos quanto é importante nos prepararmos com legitimidade, com esforço na tarefa que a vida está nos convidando a operacionalizar. Então, é trabalho de cooperador fiel. O trabalhador de Jesus não tem meio termo. Ou ele é fiel ou não é fiel. Tanto que no próprio Evangelho Jesus define que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Se não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então nós temos que entender isso, refletir e abdicar de muitas coisas que podem obstar a nossa jornada evolucional. E acima de tudo ele vem falar do homem transformado. É a grande proposta que todos nós estamos abraçando. Transformação. Por isso que nós gostamos de repetir um pensamento muito interessante, que diz assim, que a instrução informa. Instrução informa. A educação forma. Mas só o Evangelho transforma. Querem que repete? A instrução vai informar, vai nos dar recursos, vai nos dar algumas chaves que precisam de ser aplicadas no dia a dia para formar novos caracteres. Educação é a arte de formar caracteres. Estão lembrados da questão 685 do Livro dos Espíritos? A arte de formar caracteres estabelecendo novos hábitos. Ou seja, trabalhar para aquisições do futuro. Agora, no que remonta aqueles pontos que nos vinculam à retaguarda difícil, dolorosa, só a proposta do amor, do casamento com a vida, da boa nova do reino, do Evangelho de Jesus, pode nos ajudar com eficiência. Esta é a terapêutica proposta pelo Espírito da Verdade. Todas as terapêuticas do mundo são importantes, nós sabemos disso. Mas nós não podemos esquecer que elas são departamentos, são parcelas, são gotículas que auxiliam, sim, mas a grande projeção do ser está na vivência do cristianismo. Transformação pelo Evangelho. E atento ao divino ministério. Continuando. Esclareceremos ainda que não é o nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. É um ponto que a gente fala também. Quando você está com um romance de Emmanuel em suas mãos e coloque-o dentro do coração, primeiro você tem que implementá-lo na sua intimidade. Porque os romances de Emmanuel não são biografias romanceadas, mas sim um grande tratado prático de vivência cristã. O mundo está repleto dessas fichas educativas. Olha aqui, a educação pelo mundo, com referência aos seus vultos mais notáveis. O nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e ásperos testemunhos de um coração extraordinário. É a definição que Emmanuel dá. Coração é extraordinário, que se levantou das lutas humanas
para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Me chama a atenção aqui dois aspectos desse pensamento. Primeiro, lutas para vencer obstáculos, não é verdade? E ásperos testemunhos para fixar o aprendizado. São dois movimentos interessantes. Primeiro, as provas do caminho, elas têm uma função de nos mostrar os limites e apresentar, portanto, possibilidades, lutas. Aqui é a luta do Evangelho, é o bom combate. Agora, quando ele fala de ásperos testemunhos, é exatamente nos apresentar na batalha com um sentimento renovado. Testemunho aqui é de sentimento. De um coração extraordinário. Ele não fala de um homem extraordinário, ele não fala de uma mente extraordinária. Hein, Arnaldo? Você que gosta do assunto, estuda tanto Paulo Estevão, Emmanuel está falando aqui de um coração extraordinário. Então, quando a gente está refletindo sobre o Evangelho, nós estamos falando de sentimento. O Evangelho, ele é percebido a partir de um toque e da resposta. Não é em nível cognitivo, embora a gente tenha que raciocinar. A gente tem que ver as coerências. É o que o poeta define, o filósofo. A fé, ela é da mente e do coração. A fé da mente é aquela que indaga, que observa a lógica e que reflete o bem. Agora, a fé do coração é aquela que nos coloca na condição de obedientes e resignados aos ditames do mais alto. Eu não sei se eu estou correndo ou se a gente pode seguir nesse ritmo aí. Se tiver alguma necessidade de interrupções, de participações, por gentileza, levantem o dedinho aí que é no chat. E você que está em casa, participe através do Facebook, encaminhando para o pessoal da Rádio Brasil Espírita as ponderações para que a nossa Cláudia, a moderadora, e os demais membros da equipe possam auxiliar, fazendo com que chegue o recado aqui para nós. A Cleusa, como sempre, muito educada, Cleusa de Leiria, Portugal, um grande abraço, viu? Eu tomei um puxão de orelha por sua causa, viu, Cleusa? Porque na terça-feira você foi falar do livro do Manuel da Nóbrega e eu me empolguei e falei assim, ô Cleusa, se você conseguir aí um livro por aí do nosso Manuel da Nóbrega, nós vamos ficar muito felizes. Tomei um puxão de orelha que você não acredita, mas depois eu te conto nos bastidores. Vamos continuar. As brincadeiras que a gente faz porque somos amigos no mesmo trabalho. O nosso mentor espiritual é bravo. Vamos continuar. Então, um coração extraordinário. Fiz-me claro, gente, no que remonta ao coração? Coração extraordinário. A definir aquele sentimento que está em projeções superiores, sublimes. É aquele sentimento que não se desgoverna diante da visita da paixão, daqueles pontos que nos amarram às sensações, ao sensório, às emoções. Não sei se deu lá. O coração aqui no sentido do sentimento que se agiganta por intuição, por aplicação aos planos da virtude soberana. Eu estou hoje sentindo que eu estou acelerado, mas não é à toa que a gente vai gravar o áudio e vídeo e depois vocês podem escutar, acompanhar com mais calma, porque o tempo está nos apertando. Então ele se levantou das lutas humanas. Comentar esse texto do Emmanuel não é fácil, porque fica parecendo um parágrafo assim, que a gente lê quando na ansiedade de adentrar o livro, e muitas vezes a gente passa por essas fichas aqui como se fosse um texto literário sem tanta significação, apenas para apresentar um conteúdo que virá à frente. É o que muitos fazem com o Livro dos Espíritos. Foi o que eu fiz quando eu me deparei com o Livro dos Espíritos a primeira vez. Aí eu comecei a ler e tal, eu falei assim, esse texto está meio embolado. Eu falei, eu estou querendo a resposta. Já pulei lá para dentro. Né? Uma brincadeira aqui com vocês. Eu já mergulhei de cabeça, corpo e tudo lá no conteúdo.
Para depois que eu terminei o livro, aí uma pessoa me perguntou, você leu, você gostou da introdução? Eu falei assim, não li não, volta lá. Aí eu voltei à introdução, eu falei assim, Jesus, uma das melhores partes do livro a gente pulou. E hoje a introdução do Livro dos Espíritos é roteiro de estudo para vários movimentos doutrinários que a gente faz. Não é isso? Então vamos ler Emmanuel com paciência, com carinho. Continuando. As igrejas amornecidas, igrejas mornas, lembram quando nós estudamos isso há 3 semanas atrás? As igrejas amornecidas da atualidade, facilidade, menor esforço, e os falsos desejos dos crentes é um grande problema. Falso desejo do crente. Falso desejo do crente caracteriza aquele desejo oscilante, não é? Aquele desejo ainda que está muito vinculado às necessidades materiais, não é? Desejo de ter uma vida fácil. Aí o Emmanuel até explica no livro Pensamento e Vida que existe uma diferença que nós precisamos de refletir. Ou seja, a importância do desejo, mas acima de tudo, os fatores extraordinários da nossa vontade. Que a vontade deve ser soberana ao desejo. Desejo, portanto, do crente, desejo do religioso, é que o mundo espiritual favoreça para que ele não tenha tanto esforço, tanto trabalho. Justificam as nossas intenções. Precisamos de fazer uma ressignificação das religiões. Não é o pastor que vai resolver o seu problema. Não é a pregação. Não é o sacerdote. Não é o padre que vai fazer exorcismo, que vai fazer uma prece intercessória, embora sejam importantes no mecanismo da vida, mas sim o que os representantes das religiões propõem como metodologia de vida. Continuando. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Vocês já observaram como é que o nosso vício de comportamento ele é tão intricado, tão complicado? Então eu estou me vendo como um religioso da sociedade. Aquele que abraçamos a religião oficial, seja por fatores culturais ou por necessidades de ajustes sociais no plano da terra, ou quem sabe por medo do que pode advir face aos pecados do caminho. Aí a gente tem uma vida, cumprimos objetivos, cuidando da preservação, da procriação, do prazer. E aí o que acontece? Estaremos naquela condição de optar por mamon em detrimento de Deus. A gente deixa as questões sobrenaturais dos céus para quando o cerco apertar. Aí a gente vai bater na porta de alguém que teoricamente a gente elege como aqueles que vão intervir ao nosso favor. A Cláudia está dizendo assim: esta ociosidade não tem a ver com a questão do Livro dos Espíritos que estudamos há pouco, a questão 269, se não me embaralhei. Mas Cláudia, você que é um coração tão dadivoso, você bateu, você tem que ter a resposta, né, querida? Embora é da lei também, né? Todos que buscam, a porta se abre. Mas ela está falando a questão 269.
Eu vou fazer a leitura e vocês me ajudem para a gente observar se a Cláudia está com o pensamento aí acertado. A questão é a seguinte: o espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Antes de reencarnar, nós fazemos a opção. Nós podemos nos enganar quanto à prova que nós estamos escolhendo, ou que for escolhida? Resposta: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum. Como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Olha aí, Claudinha, querida amiga, você foi lá. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. Então quer dizer, nós podemos optar pela ociosidade ou pela vida inútil, julgando que naquela pasmaceira, como a gente costuma dizer aqui no interior, o indivíduo vai ter bom proveito. E na realidade é um ledo engano. Aí o que vai acontecer? O espírito vai ter que retornar, não é? Ele vai ter que retornar. Então, por exemplo, nós estamos falando das religiões. Observemos como que o tempo que a grande maioria das pessoas dedicam para cuidar dos valores de ordem moral, espiritual, sempre são aquela réstia, aquela circunstância que sobrou. Por quê? A gente não tem tempo, né? Você tem tempo para uma série de coisas, mas para cuidar da sua evolução, no seu sentido consciente, a gente acaba postergando. Aí o que acontece? Eu estou vendo aqui a cena que a espiritualidade nos mostra aqui para nos ajudar. Aí, por exemplo, vem uma desencarnação. Aí você é convidado para ir num velório. Fica abalado, vai viver aquela dificuldade, vai lá cumprir o protocolo, aí de repente chega um sacerdote. Aí o sacerdote vai fazer uma prece por aquele que desencarnou, né? E na prece geralmente é dita que Deus possa oferecer o descanso eterno para aquela alma que lutou, que fez um monte de coisa aqui na Terra. E na realidade, aí muitas vezes o sacerdote, quando misericordioso, ainda pede: Senhor, abençoe a comunidade aqui também, para que todos possam entender o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, que quer que todos sejamos filhos do Altíssimo e etc. Aí fica muitas vezes pessoas compungidas: olha, Nossa Senhora, isso pode acontecer comigo. Meu Deus, dá um lugar bom para ele, mas aqui, não esquece de mim não, Senhor. Não é? Ou então, depois que termina lá a pregação do sacerdote, a gente se aproxima dele: olha, só faz a oração por nós também, etc. Aí fica todo mundo sensibilizado. Acabou o velório, fomos para casa, alguns vão viver a ausência de quem desencarnou, né? Costumam alimentar aquele pensamento que Deus deve estar dando lugar para ele de descanso. Aí daqui a pouco está todo mundo na mesma dinâmica de vida. Aquelas reflexões que foram feitas ali, face à partida do companheiro, cai no esquecimento com uma facilidade muito grande, para a grande maioria, porque costumam alguns efetivamente começarem a repensar a conduta, começam a valorizar um pouco mais do que antes, para sair dessa condição de devotos entregues a situações acomodatícias, né? Percebendo que dominações e regalos de ordem material não favorecem, pelo contrário, nos causam muito desconforto. Por isso, conhecer Jesus é uma proposta amarga na terra, mas doce no céu. Agora, quem quer a doçura na terra, por certo, encontraremos o fel diante dos céus, diante
do tribunal extraordinário da nossa consciência. Vamos continuar com a leitura do Prefácios do livro Paulo e Estevão, que falava sobre as condições das tendências do espírito à ociosidade, aos regalos, enfim. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentam a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático do coração ressequido. Para uns ele foi um santo por predestinação, é a chamada graça, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica. Para outros foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nesta posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. O Senhor está nos atendendo agora. Nós suplicamos na prece. Nós temos pedido nas nossas orações há muito tempo. A graça do Evangelho, ela está se fazendo. A graça no sentido da misericórdia que se apresenta de uma forma inestimável, inquestionável. Mas aí vem um ponto e vírgula e a misericórdia diz assim, não é? Para a gente refletir, que não podemos esquecer o sofrimento que nos aguarda, a todos, por amor à causa que nos abraça e que nós estamos abraçando. Certo é que o inovidável, o inesquecível tecelão trazia o seu ministério divino. Observemos Emmanuel. Ele vai dizer agora para você, para mim, para os espíritos presentes agora. Quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Todos temos um ministério. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. A ignorância, nós estamos tentando lutar contra ela. Por isso que estamos estudando a doutrina espírita, que vai abrir os painéis. Agora, só estudar a doutrina espírita não é suficiente. Temos que estar atentos. Atentos à nossa tarefa. E quando eu digo atento, é prestando atenção a todos os sinais que a providência divina, os amigos espirituais estão nos oferecendo. Aqui agora na sala, você, olhando para dentro de você mesmo, como eu estou fazendo, tem um espelho côncavo aqui. Eu estou falando, mas refletindo sobre as minhas necessidades. Nós temos que prestar atenção nesses sinais, os sinais dos céus. Porque nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que Deus conversa, ajuda o homem através do próprio homem.
da sua humanidade ou da humanidade que vem interceder, te ajudar, te aconselhar, te dar o pão, o sustento, o passe, o atendimento, a fraternidade, ou um xingamento, ou a porta fechada, Deus fala conosco. Aí, ele fala também do capricho pernicioso. Capricho é uma palavra que a gente precisa de refletir. Capricho, a gente vai falar de sentimentalismo, nós vamos falar de uma série de questões que são muito mais egoístas do que efetivamente promotoras da libertação. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Por que ele fala que todos os homens menos rústicos? Por quê? Aqueles que estão vibrando em faixas de rudeza não estão sensíveis a um chamado de ordem elevada. Por quê? Os homens da pedra olham para a pedra para quebrar a pedra e não conseguem se manter ereto para observar a beleza do zimbório que nos convida, como agora, a percorrer estradas libertadoras que vão nos trazer experiências inovadoras e, com isso, trabalharmos em lides cada vez mais redentoras. Continuando. As formas podem variar. O convite seu, o convite meu, o convite daqueles que caminham conosco, cada convite ele tem uma postagem diferente. O endereço de onde está vindo, a forma, o envelope, a entrega, o recebimento é diferente. Mas o contributo lá de dentro é o mesmo. A essência, o apelo é sempre a mesma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando, manso, humilde de coração. Aí encontrareis paz. Esse é o mesmo convite que bate na porta de todos. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil. Observemos, Emmanuel. De maneira sutil. Costuma ser, papai, bem lá da década de trás, né? Lá da década de 70. Não sei como é que o povo chama mais. Eu acho que nem chamam, né? O meu amigo, o Zé, né? É uma música, é uma sonata, é um sorriso, é um gatinho. É isso que a Lília está querendo dizer, né? Maria, não tem problema, Maria. Se você perder uma metade, a outra metade, ela costuma falar muito mais, porque o evangelho não tem quantidade. Deus não dá espírito por medida. O Pai fala conosco sempre e vai falar com você agora, Maria, porque a sua chegada é uma demonstração de Deus falando conosco. Olha que beleza. Continuando. O convite chega às vezes de maneira sutil e inesperadamente. Nos pega de rodão, né? Surpresa. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. A maioria resiste. Uma companheira me disse assim, ela ficou afastada da reunião, lá da FEAC. Aí eu encontrei com ela, depois de muito tempo, aí ela virou para mim e falou assim, olha, graças a Deus, passei pelo problema. Segunda-feira eu estou de volta para a reunião. Posso ir?
Aí eu disse para ela: puxa vida, com essa expressão de tanta alegria, de tanta vontade de voltar, serei eu aquele que vou fechar a porta? Já basta o umbral dos meus problemas, eu não vou mais um tempo de umbral porque eu fechei a porta. Só uma brincadeira que eu fiz com ela. Aí, ok. Isso foi na sexta. Quando foi segunda-feira, eu recebi um zap. Eu brinco, né? A mensagem do celular, né? O zap. Aí chegou um zap para mim, a pessoa dizendo assim: me perdoe, mas eu não vou poder ir à reunião. Meu coração ainda não está preparado para voltar. Aí eu pensei comigo: meu Jesus, como que um discípulo pode dizer que o coração não está preparado para receber bênção? Eu estou fazendo esse comentário porque a gente gosta de trazer algumas coisas, algumas vivências, algumas questões operacionais do dia a dia para nos explicar mais um pouquinho do que o Evangelho está dizendo, embora esteja tão claro. Não é? A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. O chamado do Senhor é assim: ô Maria, ô Fábio, ô Lília, Ivani, ô Fátima, ô Léo, ô Maria, Rogado, ô Arnaldo, ô Cláudia, ô Casalberto, sua vida vai melhorar. Você quer? Então vem aqui. Saia do ostracismo, saia do comum, vença medo, porque medo é câncer. Perpasse pela senda difícil, sabendo que você, se está recebendo o convite dos céus, é para amar. Jesus propõe para nós amor. Não é guerra, não é treva, não é fome. É amor, é paz. Como que eu posso dizer: ah, não vou não, porque hoje tem jogo da Copa do Mundo. Ah, eu não vou não, porque estou cansado. Trabalhei muito hoje. Né? Então, se eu estou sem som, é porque meu coração está fechado. Então feche-se para as questões do mundo e torne a abrir para as questões dos céus. Eu estou fazendo uma brincadeira com a Ludmila, que está dizendo que o chat dela está sem áudio. Ô Ludmila, fecha o navegador e entra de novo, Ludmila. Ou seja, olha, essa conexão aqui não deu? Fecha, conecta com a outra banda do Rio. Observe o Evangelho. E Jesus passou para o outro lado. E Jesus saindo dali foi para ali. E Jesus sai e volta, suba e desça, ame e espere. É por aí. Pense e sinta. Luz e treva. Deus e César. É isso aí. Não é? Macho, fêmea. Dualidade da vida, querida amiga. Nós temos a lei de unidade, que é soberanamente amor e criação. Amor, criação. Unidade. Tudo faz parte do todo. Mas o todo se agiganta mais ainda quando ele se faz dual. Quando a criatura percebe-se com vida. Quando ela percebe a pujança da vida, porque ela está pulsante, ela está irradiando, ela já está vendo que a luz dela tem efeitos. Ou seja, contradições, contrapontos, os opostos que se conjugam, o casal que se percebe em amor e por isso projetam vida.
É aquele momento de você falar, é o momento de você calar. A mente nos convida a vencer os obstáculos, como eu disse anteriormente, para abrir a margem de trabalho, para expandir e adquirir mais experiências, portanto, mais responsabilidades. Mas você, depois que expande, você tem que retornar. É o que os estudiosos, por exemplo, tratam como análise e síntese. Ok? São pontos que a gente... Por isso que o espírito vibra nas faixas masculinas e posteriormente vai vibrar em faixas femininas. Para trabalhar razão, para trabalhar sentimento, de uma forma equilibrada, para atingir o caminho do meio, sem conflitos, sem dificuldades sexuais. Não vou entrar no assunto porque daqui a pouco o tempo não permite. Sem conflitos, sem medo, sem mácula, sem preconceito, mas estando sempre no diapasão da verdade, da equidade, da ética, da bondade, da tolerância, da benevolência, da indulgência. Eu falei do perdão? Se não, é perdoando que somos perdoados. E é morrendo que renascemos, ou que viveremos para a vida eterna. Continuemos. A Cleusa está dizendo, não se preocupe com o tempo. Temos todo o tempo do mundo. Escreveu o poeta. Continuando. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil e inesperada. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências. Chegou aqui, viu, Cleusa? Você falou, temos todo o tempo do mundo. Eu falei, o poeta Renato Russo. Então, vamos refletir que Jesus diz para nós que nós temos todo o tempo do mundo. Por quê? Ele não usa violência. Ele não constrange. Ele não fica avaliando quais são os seus defeitos. Aliás, os benfeitores espirituais não se prendem nos nossos quistos, porque eles por si só já existem. As chagas já são purulentas. Não é papel de benfeitor espiritual ficar apontando o dedo para elas. Então não se sinta incapaz. Não se sinta incompetente ou sem condições morais de trabalhar pelo Evangelho. Excesso de escrúpulo muitas vezes é o orgulho danoso. E o orgulho a gente sabe, não é? Ele vai nos afastar da sabedoria, porque ele nos projeta nas raias do egoísmo, fechando possibilidades da dádiva, pensando só em si, inclusive valorizando o próprio medo ou a própria insuficiência, que na realidade é uma contraposição aos valores efetivos do Espírito que definem que nós seremos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Cabe aqui uma reflexão, Arnaldo. Esse ponto é muito sério. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não é o Pai Celestial de Jesus. O Pai Celestial de Jesus é a referência de perfeição para Ele. E que Ele não dissocia jamais da busca intensa do aprimoramento. Agora, o Pai Celestial de Jesus, eu não dou conta. É inconcebível para mim, pela faixa espiritual que eu me encontro. Deu aí? O seu Deus é diferente dos outros deuses dos demais. Por isso, no Olimpo nós vamos encontrar muitos deuses. E tem muitos religiosos monoteístas brigando
contra os gentios dos deuses. E na realidade os princípios que norteiam a evolução de cada indivíduo são os seus deuses particulares, embora todos eles se curvem a Zeus, né? Todos eles vão se curvar ao soberano Senhor da vida. Vamos refletir. Paulo não se prendeu a culpas, arrependeu-se, utilizou como impulso criativo e foi à luta. Por isso era intrépido. O pessoal já está lá na frente, hein, Arnaldo? E eu estou aqui com uma vagareza que dá dó. Mas vamos pedir ajuda para o Paulo para que a gente possa acelerar aqui essa nossa Damasco, não é mesmo, meu amigo? Ora, Jesus não é mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até ao fim de suas tarefas materiais. Nós temos alguns minutinhos antes do próximo intervalo. Vamos falar rapidamente? Ele ouviu, nós estamos ouvindo? Vou repetir. Evangelho a gente tem que estudar assim. Paulo ouviu, mas nós vamos ficar presos ao que Paulo ouviu? Hoje eu assisti uma palestra na Rede Amigo Espírita que eu fiquei assim emocionado. Foi proferida pela Elaine Sabatini, que é uma companheira que nós tivemos a oportunidade de ler alguns livros que ela escreveu, e a palestra foi sobre Francisco de Assis. Como foi rico o estudo que ela fez, de detalhes, enfim. E aí quando terminou eu fiquei pensando, meu Deus, agora a gente tem que procurar trazer o Polvoreiro de Assis como referência para todos nós. Ele foi amante da pobreza. Nós temos que entender que pobreza que foi essa. E aqui a pobreza, ela representa exatamente um casamento com o negar a si mesmo, arrepender dos equívocos e tomar a cruz, que representa responsabilidade e testemunho dor, porque sem essa dor, amor não sublima-se. Não elencaremos aqueles recursos que estão dentro de nós mesmos para as aquisições superiores. Então a evolução verdadeira se dá pela sua capacidade de buscar os valores que estão dentro de você, como manancial, como fulcro de irradiação, e acima de tudo lidando com esta força que é solene, mecanismo da alma, potencializá-las cada vez mais para voos ao incomensurável, sempre aguardando notícias, revelações quanto à nova tarefa que te aguarda. Então nós estamos aqui na Terra, talvez hoje tendo que passar a noite com a mamãe no hospital. Aí tem muitos que vão brigando. Meu irmão não quis ir. Ninguém da família ajuda. Outros estão assim, graças a Deus, Senhor, o Senhor hoje me deu condições favoráveis para que eu pudesse ir ter com mamãe, que eu possa ter uma noite tranquila com ela. Outros já estão assim, Senhor, que bênção, mas me ajude, Senhor, para que eu possa de alguma forma minimizar um pouquinho da dor de mamãe. E terão outros que vão dizer, Senhor, muito obrigado, me ajude para ajudar a mamãe. E Senhor, me revigore, porque amanhã eu vou estar de volta no hospital. Olha que beleza. E tem outros que, além de estar de volta para o hospital, falam assim, Senhor, me ajude, porque na hora que mamãe dormir, eu vou dar uma fugidinha e vou na enfermaria, vou nos apartamentos do lado, eu vou, Senhor, levar a tua mensagem. É o tomar a cruz e seguir sempre
na direção do amor real e do prêmio absoluto, insuperável, inigualável, chamado paz. Paz. Que a paz do Evangelho vivido, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer no seu lar, no seu coração, em todos os momentos de sua vida. Então, entre perseguições, enfermidades, Paulo seguia no meio de apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramento. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Puxa vida, dá vontade da gente continuar no embalo, no ritmo de Emmanuel. Mas eu não posso deixar de dizer: quantas vezes a gente para a marcha por causa de perseguições? Oblitera o trabalho por causa de enfermidades. O Chico dizia: eu estou doente, mas é meu corpo e ele tem que entender que o meu espírito quer trabalhar. Zombarias, quantas vezes o Chico passou por elas? Apupos, quantas vezes vivemos desilusões? Deserções de amigos da tarefa, familiares, companheiros de jornada. Quantas vezes críticas? Você costuma fazer uma palestra, no final alguém diz, te procura no final: olha, foi muito bom, mas você errou no português ali, alado. Aí a gente muitas vezes fica assim mesmo: que bom que ele me falou, que eu tenho que ficar atento mesmo. Embora sabendo que a minha expressão literária verbalizada é péssima. Eu faço o que eu posso. Mas muitas vezes eu atravessei um estado inteiro para ouvir de alguém que eu conjuguei um verbo indevidamente. Aí a gente fica pensando, e eu estou falando daqueles que são críticos de plantões. Eu falo assim: meu Deus, mas nós temos que seguir. Porque o encarceramento, ele é importante. Hoje eu vi um depoimento de uma pessoa que me disse assim: eu vou ter que sofrer a vida inteira, a encarnação inteira. O encarceramento é bendito, porque se estiver vivendo nas fases ditas gloriosas, de conquistas e etc., será que estaria vibrando em faixas superiores do Evangelho, dos testemunhos, da doutrina espírita? Será que nós estamos aqui na sala plenamente por amor? Ou estamos aqui porque nós sabemos que a adesão consciente à verdade é imprescindível para o nosso crescimento e para a nossa segurança íntima? O Emerson Pedersoli, aqui de Belo Horizonte, grande amigo, eu gosto das expressões dele. Ele falou assim: olha, gente, eu estou vindo aqui, viajando quilômetros e quilômetros, eu estou vindo aqui, não pensem em vocês que eu estou vindo por amor, não. Eu estou vindo aqui para ganhar bônus hora, porque eu sou vaidoso, eu sou egoísta. Eu sou, assim, um fã do Emerson, pelas suas expressões tão espontâneas, tão carinhosas, tão verdadeiras e tão carismáticas, não é? Não tem que posar de santo, disso, daquilo. Nós todos estamos no mesmo barco. Agora, o grande lance é ser intrépido e sincero. Sinceridade. Olha, amizade sem sinceridade não é amizade. E eu costumo dizer que um dos defeitos que eu ainda tenho comigo, que são muitos, mas esse é a pedra no meu sapato: falsidade. Porque eu tenho para mim o seguinte: ou é
ou deixa de é. Vou brincar com vocês. Estar por estar é melhor não estar. Ayrton Senna dizia, para fazer mais ou menos é preferível não fazer. Conviver com máscara? Qual o significado? É lógico que a sinceridade ela tem que ser dosada na dimensão da fraternidade e da paciência do Evangelho. Porque você pode ser sincero no silêncio. Você pode ser sincero na oração. Você pode ser sincero também na exposição gradativa. Você não precisa de entornar o caldo. Mas a sinceridade, ela tem a ver, com a justiça, com a legalidade. A sinceridade ela tem a ver com vibrações superiores. Porque se tem dissimulação, é treva. Eu coordenava uma casa espírita, estava na diretoria. Certa feita, um companheiro me disse assim que alguns membros da diretoria estavam fazendo uma reunião e nós não poderíamos participar. Aí eu perguntei para eles, como assim? Eu sou diretor da casa. Não, disseram que esse assunto não deve ter a participação minha e sua. Eu virei para ele e falei assim, então tem treva. Porque na casa espírita eu não posso fazer reunião fechada. Um assunto que é discutido entre dois diretores, os outros diretores não podem ter acesso. Então tem coisa errada no meio. Ok? Aí o companheiro pensou. E aí, vamos reivindicar a participação? Eu falei assim, não. Se eu reivindicar a participação aonde estão dizendo que não tenho que estar, serei eu que estarei em treva. Mas você vai deixar por isso mesmo? Eu falei assim, até que a vida coloque na mesma circunstância que eu possa tocar no assunto, sim. Porque o Evangelho diz que Jesus é paciente. E para Deus tem tempo para tudo, semear e tempo de colher. Então, o tempo passou. 2 anos depois, eu não toquei no assunto. 2 anos depois, eu fui entender por que eles estavam se reunindo na calada da noite. E eu não tive que falar nada para eles. Então, para vocês entenderem que muitas vezes a gente tem que lidar com circunstâncias que não são favoráveis. E nestas horas você tem que fazer opções muito claras. Do que você quer, do que você pode. E do que a circunstância da vida favorece. Agora nós estamos achando ainda que temos que usar a espada para consertar o mundo. Observe o tanto de gente aí nas ruas fazendo passeata. Até, aliás, parece que a prece que pediram para os espíritas fazerem deu certo, né? Porque as manifestações estão tão enfraquecidas. Né? Porque tem espírita aí pedindo para fazer prece pela paz do Brasil. Que bom, vamos reunir, vamos fazer evangelho no lar, vamos fazer prece, é muito importante. Mas nós precisamos de acordar, gente. Nós precisamos de começar a ver com mais profundidade. Porque senão, daqui a pouco nós estamos aí fazendo cadeias de orações e etc, e continuamos numa dinâmica ainda de ociosidade, de invigilância, de incapacidade de mudar. A mudança depende de você, meu amigo. Seja humilde para mudar, para que você esteja sintonizado com o mundo maior. Não prescinda da ajuda dos espíritos. Peça, ore. Mas não é só assim. Senhor, faça a oração pelas suas leituras no bem, pela sua prática benevolente, pela sua operação. Outro dia um companheiro, a gente estava numa dinâmica de uma tarefa e falou assim, eu estou achando que a vibração caiu, vamos parar para fazer uma prece. Aí eu estava assim, a todo vapor, né? Eu disse para ele, para você e faça a prece. Não, mas eu percebi, você tem que entender que a vibração aqui não está boa. Aí eu disse, não está boa para você, porque eu estou plenamente tranquilo com o que eu estou fazendo. Não, mas me ajude. Aí eu falei assim, não, agora eu vou parar para orar.
Ué, mas você não está todo vapor? Ele falou assim, não, mas você me fez um pedido que definiu a sua necessidade. E a sua necessidade, que é quem está trabalhando comigo, dividindo o bisturi, se eu posso simbolicamente dizer assim, como que eu posso continuar atendendo o filho do Calvário se quem está do meu lado está na condição de um filho do Calvário? Eu preciso te ajudar, vamos lá, levanta aí, cara. Vem comigo, vamos embora. Porque amanhã, na hora que eu estiver no lodo, você que vai ter que estender a mão para mim. Deu aí? Então a gente tem que... É uma ciranda, é um desafio atrás de desafios. Para ser intrépido, sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre, que se faz presente para ser ouvido nas encruzilhadas da sua vida. Meu Jesus, que bênção! Que bênção! O Arnaldo fica assim, Beto, acelera o texto. Nós já estamos acabando. Mas eu tenho que parar. Porque nós estamos falando de encruzilhadas. A vida toda oferece encruzilhadas para todos nós. O Arnaldo está dizendo que não fica bravo, não. Eu sei, Arnaldo. Eu tenho que pegar alguém para Cristo, né? Eu tenho que pegar alguém para Cristo só para a gente fazer a brincadeira, viu, Arnaldo? Porque nas encruzilhadas que nós vamos ter opção de encontrar o despacho. Hoje eu tô no feriado, eu estou muito brincalhão, né? É nas encruzilhadas que fazem, né? Nas encruzilhadas que eles colocam lá para os espíritos. É porque na encruzilhada da vida é que você vai ter opção, a oportunidade de escolher entre a luz e a treva. Vamos refletir. O Mestre chama-o de sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. O abismo que existia entre o Mestre e o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora. O abismo que existe entre nós e Jesus, o convite é para trabalharmos e preencher este vazio com as expressões sagradas do amor. Assim, estaremos nos conectando, sintonizando, entrando em faixas que vão facilitar o intercâmbio com estes mestres do além, com estes amigos que tutelam a própria humanidade, que lucificam o caminho dos povos, que indicam as sendas redentoras. Não devemos postergar esse divino encontro. É o momento de nos colocarmos de joelhos e questionar: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E fazer a indagação nas encruzilhadas, nos momentos de decisões, para que possamos tomá-las com segurança, apoiados no trabalho que nos cria a epopeia
dos valores imorredouros. Sinceridade sempre, adequação constante, sensibilidade que nos aproxima dos sofrimentos que campeiam do mundo, para que possamos estar ao lado do divino agricultor, que é Jesus, e que Paulo se tornou um aprendiz de um coração extraordinário, e por isso ele se coloca como um representante de Jesus nos tempos atuais. Emmanuel foi um lidador que soube com maestria criar literariamente e espiritualmente uma ponte que nos aproximasse de Estevão, dos apóstolos, de todos aqueles que apagaram a própria personalidade, como fez Allan Kardec, o precursor dos novos tempos, para que a imagem, as expressões, as vibrações, o amor de Jesus venha gradativamente se agigantando e sendo, por isso, percebido pelos povos. E, acima de tudo, pelas individualidades, que somos responsáveis diretos pela construção de um novo mundo. A regeneração que ansiamos através dos milênios, aquela terra prometida pelos nossos pais, hoje com Jesus e lucificados com Allan Kardec, está mais do que claro que esta terra já está sendo amainada, preparada, e a frutificação já começa a trazer os seus primeiros frutos, sazonados do bem, a terra do coração, a terra que o cristão consciente jamais deixa entregue a vilões, a mentirosos, jamais fica esquecido dos ladrões, dos falsos, daqueles que pregam cisânia, separação, dores, inveja, ciúme, dilacerações. O cristão consciente é aquele servo vigilante que jamais ouvida da oração, que faz ponte-luz para que a vontade de Deus se faça na terra íntima e nas suas ações humildes, despretensiosas, silenciosas, simples, harmônicas, produtivas, eficientes, amorosas, libertadoras, na dinâmica da igualdade, das oportunidades, no diapasão da caridade, sensível, esperançoso da excelsa felicidade. Meus queridos amigos,
com a alma tocada profundamente por esse ícone da história da humanidade, Paulo de Tarso. O nosso coração se curva procurando, com a ajuda dele, compreender o que devemos fazer agora. A bandeira dele é com os gentios, porque os judeus, os religiosos, os espíritas já têm a chave. Mas quantos no mundo ainda encontram-se perdidos nos cipoais das ilusões que a falange de Paulo, de Estevão, dos apóstolos, que estes representantes do Senhor possam trabalhar pelo Filho do Calvário, por aqueles que necessitam apenas de pão da verdade. E as rosas que enebriam e que nos apontam o jardim do amor que alimenta. E assim, queridos companheiros da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, você, familiar querido da sala estudando Espiritismo, que Jesus abençoe esse momento tão significativo da nossa vida. E para encerrar a nossa singela participação como apenas médiuns instrumentos, nós vamos trazer uma poesia de Maria Dolores no livro Antologia da Espiritualidade, psicografada pela essa mãe amiga, presente, por esse irmão persistente no bem, Francisco Cândido Xavier, com a lição Sofres. Sofres agravo e injúria, há golpes no caminho. Entretanto, alma boa, se queres carregar as chagas dolorosas, como espinhos de dor, recobertos de rosas, ama, serve e perdoa. Sofres a ingratidão dos que estimas no mundo. Arde-te o coração em sofrimento e chama, mas se anseias fazer das lágrimas que choras, estrelas, orações, risos e auroras, perdoa, serve e ama. Sofres angústias mil pelo ideal que abraças, na fé que te abençoa. Se desejas, porém, achar na mágoa que te alcança a fonte de água viva da esperança, ama, serve e perdoa. Sofre acusações indébitas na estrada, em rajadas de pedra, e desfaze-se em lama? Se procuras, no entanto, a paz e a luz da escola, pela luta do bem ao fel que desconsola, perdoa, serve e ama. Em toda provação que o mal te arme na vida, se buscas transformar a sombra que enodoa em lições de bondade e canções de alegria, perdoa, serve e ama, em tudo, dia a dia. E seja como quem for, ama, serve e perdoa. Maria Dolores. Ama, serve
e perdoa. E como falou Abigail a Paulo de Tarso, ama, espere, trabalhe e perdoa. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade. Muita paz. Ave, ave, ave Cristo.